Olá, meu nome é Rafael, apresentando pelo Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, sob orientação do professor Antônio Luiz de Campos Mariani. Junto do meu colega Ives, desenvolvemos o projeto Otimização Estrutural de Aeronaves Biplanas. Esse projeto foi desenvolvido no âmbito dos desafios enfrentados pela Keep Flying, representante da Escola Politécnica da USP na competição SAE Brasil Aerodesign. Tanto no aerodesign quanto na aviação em geral, há o problema recorrente de se obter a maior eficiência estrutural, isto é, de se maximizar a carga enquanto diminui o peso vazio. No entanto, a redução do peso vazio esbarra em uma série de restrições mínimas de segurança, entre elas a velocidade de flutter. Flutter é um fenômeno aeroelástico que consiste na oscilação não amortecida da aeronave. A velocidade na qual isso ocorre é chamada de velocidade de flutter e, a partir dela, a superfície sustentadora entra em uma condição de vibração onde a amplitude da oscilação tende a aumentar, levando à falha estrutural. Além disso, no ambiente de projeto temos a chamada eficiência estrutural, definida como o quociente entre a carga paga levada pela aeronave e seu peso vazio. Também há o peso de decolagem, chamado de take-off weight, que é a soma da carga paga com o PV. Para todo projeto aeronáutico, há valor máximo para qual o avião é capaz de decolar. No ambiente do aerodesign, a pontuação obtida é proporcional à carga paga carregada. Assim, uma diminuição no peso vazio gera um aumento da eficiência estrutural, que por sua vez leva a um aumento da carga paga e da pontuação final do projeto, tornando a aeronave mais competitiva. Na literatura de referência, a velocidade de flutter só é considerada ao final do projeto como forma de validação estrutural, de modo que, caso haja indícios de sua ocorrência, as alterações necessárias na estrutura da aeronave não analisam propriamente o trade-off entre acréscimo de massa dos componentes e o aumento da velocidade de flutter, podendo resultar em soluções distantes da ótima. No caso do aerodesign, onde o tempo de projeto é limitado e os ensaios em voo devem ser aproveitados ao máximo, detectar esse tipo de complicação apenas nos estágios finais de projeto é ainda mais prejudicial. Assim, considerando a escassez de métodos de projeto e o quão crítica uma falha estrutural em voo é, nos propusemos a desenvolver e implementar um método que possa analisar o trade-off entre velocidade de flutter e massa ainda em etapas mais preliminares do projeto, sem a necessidade de possuir o modelo completo da aeronave para realizar as estimativas, e assim minimizar complicações derivadas desse fenômeno aeroelástico. As otimizações foram realizadas utilizando um algoritmo genético, em que a partir de populações iniciais busca-se chegar aos melhores indivíduos para uma dada função objetivo. O objetivo para este projeto era o de minimizar a massa e aumentar a velocidade de flutter. Primeiro, gera-se uma parametrização representando um indivíduo. Essa parametrização passa pela avaliação estrutural e, atendendo aos critérios, segue para a avaliação aeroelástica. E se ela novamente atender aos critérios, ela é classificada baseada em seus resultados. Na avaliação estrutural, partindo da parametrização de longarina fornecida, é realizada uma discretização em elementos de barra unidimensionais, posteriormente determinando suas propriedades mecânicas. Com isso, é realizada uma análise em elementos finitos construindo uma matriz de DSK e resolvendo o sistema matricial KU igual a F, sendo F as forças e carregamentos aerodinâmicos aplicados sobre a estrutura. A partir daí, obtém-se os deslocamentos de cada elemento e calcula-se suas seções normais, de cisalhamento e fator de segurança, utilizando um critério de falha. Sendo as longarinas compostas de sanduíche, escolheu-se pelo critério de Tsai-Woo. Por fim, verifica-se se as restrições de otimização são satisfeitas. O método utilizado para o cálculo da velocidade de flutter foi extraído do artigo Flutter Dynamics of Biplane, a Mathematical Model. Nele, a influência de uma asa na outra é considerado como um conjunto de molas em pontos de conexão entre as asas. Com isso, obtém-se a equação matricial de movimento em termos de flexão e torção. As velocidades de flutter para cada modo de oscilação fundamental são obtidas através dos autovalores da equação. A menor velocidade de flutter é considerada como a mais representativa da aeronave. Como critério de limite inferior para a velocidade de flutter, foi selecionada a velocidade máxima da aeronave, para garantir a segurança em voo. Pelo método utilizado, foram analisadas diversas configurações de longarina, que foram comparadas entre si através do diagrama de massa por velocidade de flutter. Para a avaliação do método, comparamos os resultados entre uma otimização com critério de flutter e uma sem esse critério. Ao final da otimização, obtivemos a seguinte configuração. Ao comparar os resultados, verifica-se que para um aumento de massa de 10%, a velocidade prevista de flutter aumenta em 310%. Ou seja, com um leve aumento de massa, conseguisse um aumento considerável na velocidade em que ocorre falha estrutural por flutter. Assim, esse método de otimização se mostrou efetivo para aeronaves biplanas. Gostaríamos de agradecer à Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Mecânica e aos patrocinadores da equipe por terem possibilitado esse projeto.